Bom dia. Que a paz do Senhor esteja no teu coração aí. Tudo bem lá na tua casa? Com essa palavra tudo bem me leva àquela palavra da sunamita, né? Quando pergunto para ela, tá tudo bem com o teu filho? Tudo bem, filho morto. Tá tudo bem lá na tua casa? Tudo bem. Teu marido, tá tudo bem? Tudo bem, né? E aí a gente vê que o poder da palavra é muito importante, né? Mesmo que você esteja vivendo momentos difíceis, saiba que o que sai da tua boca vai determinar a tua vitória ou a tua derrota. Né? Se você começar a pronunciar, vai dar errado, não tem jeito, mesmo que você esteja vendo que o negócio não está feio, né? Está feio o negócio. Você esteja vendo assim, não tem como. Pastor Alexandre, não tem como. Essa situação já vou falar que vai dar errado, que não tem como. E aí você vê o mover de Deus, né? Ela estava com o filho praticamente morto, né? Mas aí o milagre acontece. Então, determine bênçãos na tua vida. Fala para quem está do seu lado, fala assim, determine sempre as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Determine bênçãos. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, Pai, obrigado por essa manhã, obrigado porque estamos aqui na Tua casa, Senhor, obrigado pelo Teu agir, obrigado, Deus, pelas Tuas mãos, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, obrigado pelo culto de quarta que tivemos aqui, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, por mais um domingo que estamos aqui diante do Senhor, obrigado, Deus, por aqueles irmãos que estão, Senhor, não estão viajando, aqueles que não puderam estar aqui porque Deus estão com suas famílias, abençoa cada um deles, Senhor, onde eles estiverem, Senhor, cada casa, cada lar, cada família, que no nome do Senhor Jesus, cada um deles venha, Deus, ser alcançado pela Tua bênção, pela Tua vitória em todos os lugares, Senhor, abençoe essa redondeza aqui do Jardim Brasilândia, abençoe as famílias, aqueles que precisam ser salvos, o Senhor possa, Deus, trazer, o Senhor possa, Deus, colocar pessoas, ó Deus, aqui nesta igreja, Senhor, que precisam ouvir a Tua palavra, Senhor, e nós pedimos para que a mão do Senhor possa trabalhar, alcançar aquele que necessita, alcançar aquele que precisa, Deus, toca agora em cada vida, em cada coração, nós abrimos o nosso coração para que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nesta manhã, perdoa, Senhor, perdoa pelos nossos erros, perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, limpa, Deus, o nosso coração, e com o amor do Senhor possa Senhor, ser derramado sobre nossas vidas, e é que a Tua misericórdia nos alcance nesta manhã, Senhor, e nós clamamos, pedimos, entregamos esse culto nesta manhã na Tua presença, e nós Te agradecemos o nome de Jesus. Diga assim comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém? Glória a Deus, dá uma linda. Glória a Deus. Amém? Algo novo vai acontecer nesse lugar, amém? Oh, glória a Deus. É assim, ó, esse louvor é assim, ó. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É unção de Deus. É a unção de Deus que está nesse lugar. Sabe o que vai acontecer? As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Mais uma vez, algo novo sempre acontece. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Declare, é a unção de Deus que está nesse lugar. As muralhas não resistirão. Declare aí. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está
nesse lugar. Profetiza aí, ó. É a unção de Deus que está nesse lugar. Algo vindo do céu, algo vindo do céu, arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor, revolução em fé, são curas e poder. Sabe por quê, meu querido? Então declare: é a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Algo vindo do céu, arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor, evolução em fé, são curas e... Oh, aleluia, Senhor. Sabe por quê? É a unção de Deus que está nesse lugar. Profetiza aí, ó. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Levante uma das suas mãos e vire em direção aí ao teu irmão, a quem está próximo de você. Glória a Deus. Ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa. Você acabou de falar assim: a unção de Deus nesse lugar. Declare a bênção, declare a vitória, declare a paz, declare a cura. Talvez a pessoa que está do teu lado está tão enferma, tem alguém doente da casa, tem um problema nessa semana, tem uma dificuldade para ele resolver, mas que as muralhas vão cair nesta manhã agora no nome do Senhor. Quebra agora todo jugo, quebra todo mal, repreendemos todo espírito maligno, repreendemos toda cilada do inimigo, repreendemos agora toda maldição. Toca agora, Senhor. Traz vitória, traz bênção, traz libertação, traz cura. Traz, Deus, portas abertas. Traz, Deus, prosperidade na vida dos teus filhos. E é no nome do Senhor que nós liberamos a palavra de bênção. É no nome do Senhor que nós liberamos a palavra de conquista agora na vida dos teus filhos, Senhor. Toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Toca, Deus, em cada vida, Senhor. No nome do Senhor. Eu declaro a bênção, eu declaro a vitória. Eu declaro, Deus, a transformação. Eu declaro agora, Senhor Jesus, libertação nesta casa, nesta vida, nesta família. Oh, no nome do Senhor, no nome do Senhor. Toca agora, Deus, toca, Deus, toca, Deus, em cada vida, Pai. Toca em cada coração, no nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos adorar o Senhor. Tem uma música bem antiguinha que diz assim, ó: grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Olha que lindo. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso nesta manhã, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, digno de louvor. Canta com teu coração. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, levante as tuas mãos e declare ao Senhor: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia, e céu. Aleluia. Glória a Deus. O céu é o teu alvo? O céu, meu alvo, quero atingir teu coração com meu louvor, com meu viver, Senhor. O céu, meu alvo, quero atingir teu coração com meu louvor, com meu viver, Senhor. A unção desaba como temporal após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal após um bombardeio de adoração. Agora, meu querido, unção de conquista para multiplicar, unção de cura para restaurar, unção de ousadia para avançar. E esta unção está nesse lugar. Receba a unção, 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 receba a unção. A unção desaba como temporal após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal após um bombardeio de adoração. Então declare e profetiza: unção de conquista para multiplicar, unção de cura para restaurar, unção de ousadia para avançar. E esta unção está nesse... Agora, receba a unção, receba a unção,
unção, receba a unção na tua casa, na tua vida, na tua família. Eu declaro, receba, receba. A unção desaba como temporal após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal após um bombardeio de adoração. Após um bombardeio de adoração. Após um bombardeio de adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu vim querendo cantar uma canção. Tá certo que eu cantei algumas antigas aqui, mas essa é mais antiga ainda, né? Vamos cantar? Porque esses louvores aqui, igual a gente falou, eu declaro a unção, né? E o que eu vou cantar agora são canções de guerra. E tem momentos que a igreja tem que guerrear. Tem vitórias suas que estão retidas, tem vitórias suas que estão paralisadas, porque o inimigo tenta de todas as maneiras que a bênção do Senhor não chegue na tua casa, na tua vida. E aí ele coloca a palavra na tua boca para você ainda continuar, né, atrasando a tua vitória, mas que você possa declarar que o teu general é Cristo, amém? Ele vai travar essas batalhas. Vamos lá? 2, 3 e... Essa é antiga. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Oh, aleluia! O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Última. Nenhum inimigo nos resistirá. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. O meu Deus pode. O Deus que você serve pode. Porque para Deus nada é impossível. Como posso não crer ou duvidar, se o teu amor insiste em me chamar? Vem, renova o meu interior, reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador vindo águas agitadas, vou com ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra
vencer. Confio em ti, entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Olha que letra linda, né? Como posso não crer ou duvidar, se o teu amor insiste em me chamar? Vem, renova o meu interior, reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver quem? E ver o Salvador vindo águas agitadas. Vou com ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Ajuda minha fé, segura minhas mãos, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Somente crê, então declare. Somente crê e o deserto vai florescer. Somente crê e o deserto vai florescer. Levante as tuas mãos. Ajuda minha fé, segura minhas mãos, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Deus pode fazer muito mais. Deus pode fazer muito mais. Última vez. Deus pode fazer muito mais. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus pode fazer muito mais. Deus pode fazer muito mais. Profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre você nessa manhã. Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre o teu lar, sobre o teu filho, sobre o teu neto. Aleluia. Tem alguém doente na tua casa, profetiza. Você tem alguma coisa para resolver nessa semana? Você veio assustado aqui nesta manhã, você veio pensando, preocupado. Talvez nesse feriado você nem descansou,
pensando nessa luta, nessa situação. Então canta: Deus pode fazer muito mais. Declare: Deus pode fazer muito mais. Ele pode, Deus pode fazer muito mais. Eu creio, Deus pode fazer muito mais. Aleluia. Dá uma linda salva de palmas e creia. E creia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos receber o pastor Nilson aplaudindo e glorificando a Deus no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado vocês. Eu gosto de falar assim. Quando eu estava na igreja, quando eu vim para a igreja, né, com o pastor Alexandre, o pastor Alexandre falava assim para os irmãos: obrigado, né? Eu falava assim: um dia eu vou falar isso aí também. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Vamos orar para nós preparar para a palavra. Amém? Senhor Deus, eu te louvo, Pai, por esta manhã, Senhor. Ó Deus, eu te louvo por esse sol que está brilhando, Senhor. Quando todos falaram que ia estar chovendo, ia estar frio. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, pelo povo, pelos teus filhos que estão na tua casa, Senhor, que vieram buscar, se alimentar da tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que desarme, Senhor, esses corações, ó Deus, que sejam desarmados de toda a ideia formada, de toda, ó Deus, teologia do mundo, às vezes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que caia tudo por terra agora, para que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um, Senhor, inclusive comigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Deus pode fazer muito mais, né, queridos? O pastor já deu o gancho sem ele saber, né, pastor? Deus pode fazer muito mais do que nós imaginamos, queridos. Muitas vezes o ser humano, muitas vezes o cristão, ele crê num Deus tão pequenininho, ele crê num Deus tão, assim, limitado. Muitas das vezes até um Deus medíocre. Esse Deus que eu estou falando é um Deus com D minúsculo, tá, queridos? Não é o nosso Deus, não, tá? Então, muitas vezes a pessoa crê num Deus assim. Muitos cristãos dentro da igreja, às vezes muitos anos dentro da igreja, e o pastor estava falando sobre, além de Deus pode fazer muito mais na sua vida, as batalhas que ele estava falando aqui também, os hinos de batalha. A nossa vida é uma batalha cada dia que amanhece, né? Cada dia que amanhece, você vai matar um leão por dia, como diz o ditado aí, né? E para isso nós temos que estar revestidos. Para isso, nós temos que crer que nós temos um Deus poderoso, infinitamente poderoso. Não se pode medir a grandeza do nosso Deus, querido. Se você olhar para o universo, se você olhar para todas as galáxias, segundo os cientistas, existem milhares de galáxias, não é só a nossa, o nosso sistema solar, os nossos planetas, existem milhares de outras. Deus é maior que isso, porque foi Ele que criou todas essas coisas. Amém? A nossa mente é tão pequena que a gente não consegue dimensurar isso aí. Não é verdade, queridos? E é esse Deus que nós estamos aqui hoje para adorar. É esse Deus que nós estamos aqui hoje para ouvir o que Ele tem para nos dizer. E por incrível que pareça, além dos hinos de batalha espiritual, nós vamos falar hoje sobre o maior plantador de igreja que já existiu até hoje, queridos. O homem que mais guerreou por causa do evangelho, o homem que mais sofreu, um deles, né? Talvez o maior, o que mais sofreu,
sofreu muitas prisões, sofreu muitas chibatadas, sofreu muitas varadas por causa do evangelho. E por incrível que pareça, era o homem que perseguia os cristãos. Era o homem que arrastava os cristãos para as prisões. Era o homem que muitas vezes permitia a execução, a morte de cristãos. Esse homem que Deus escolheu. Olha, queridos, Deus é muito maior do que a gente imagina. Deus escolheu esse homem, porque no coração desse homem, Deus via que ali havia um grande defensor do evangelho. Simplesmente ele estava do lado errado. Amém? Vamos ler em Atos capítulo 17, queridos. Atos capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 16. Atos 17, a partir do 16. Glória a Deus. Amém? Vamos lá então. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? Ou em algumas versões aí, esse tagarela. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa? E que falas? Pois coisas estranhas nos traze aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa ocupavam, senão dizer alguma novidade, ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, em algumas versões religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que se estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nele nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifícios e imaginação de homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher de nome Damaris, ou Damaris.
e com ele outros. Amém, queridos. Se você puder, deixe sua Bíblia aberta, tá? Nós vamos falar um pouco sobre a exposição desse texto, queridos. Um texto muito conhecido, muito pregado, considerado um dos maiores discursos de Paulo. Paulo, ele estava pregando na cidade de Tessalônica, onde os judeus daquela cidade, da sinagoga, começaram a mover o povo contra ele, porque ele estava pregando sobre ressurreição de mortos, sobre Jesus. Expulsaram, agitaram o povo e expulsaram ele daquela cidade. Paulo vai então para Bereia. Paulo pregando o evangelho em Bereia, os judeus lá de Tessalônica, judeus, queridos, judeus, não eram gentios, não, judeus, que eram para ser irmãos. É como se nós tivéssemos irmãos de outras igrejas falando mal de nós. Ainda bem que não acontece isso, né, pastor? Não, né? Amém. Nos dias de hoje. Então os judeus lá de Tessalônica vão para Bereia e agitam o povo. Eles pegam os vagabundos, os marginais da época e levam para Bereia para agitar o povo também contra Paulo. E o povo de Bereia também expulsa Paulo, colocam ele no navio e mandam ele aqui para Atenas. E os seus dois companheiros, o Timóteo e o Silas, ficaram para trás para vir mais tarde. Aqui começa a nossa palavra. Paulo chega em Atenas, queridos, vendo aquela cidade, uma das maiores metrópoles da época, vendo aquela cidade, ele se espantou com tantos deuses, com tantas estátuas espalhadas pela cidade. Deuses para isso, deuses para aquilo. Vocês sabem que os gregos sempre foram ligados a deuses. A mitologia grega diz que existia 12 grandes deuses que habitavam no Olimpo, segundo a mitologia grega. Então lá em Atenas havia estátuas e altares e templos espalhados para toda a cidade. Aproximadamente 30 mil estátuas, 30 mil deuses. Havia filósofos da época que diziam que era mais fácil encontrar um deus na cidade de Atenas do que encontrar um homem. De tanto era a idolatria, queridos. E Paulo examinando, chegando na cidade, olhando. Nessa hora eu lembrei da pastora Rosana. Quem tem o dom de evangelismo não se conforma, queridos. Nessa hora eu lendo, estudando, pesquisando, a pastora Rosana vinha na minha mente. Não para a glória dela, mas para a glória de Deus, queridos. Porque ela já contou muitas histórias e muitos testemunhos de a pessoa que tem aquele dom de evangelismo como Paulo. Ela não se conteve, Paulo não se conteve e foi à sinagoga de Atenas e começou a pregar o evangelho de Cristo. E começou a chamar a atenção. Começou a chamar a atenção dos atenienses. E logo depois, saindo da sinagoga, ele ia para as praças. E lá nas praças ele começava a falar da ressurreição de Cristo, do Deus Criador, do Deus que criou os céus, a terra, o Deus maior, que, como o pastor cantou, que pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Era isso que Paulo estava pregando naquela praça, queridos. Que existia um Deus muito maior do que aqueles deuses que eles levantavam, milhares deles, naquela cidade. Paulo começa a pregar sobre o Deus Criador, sobre o Deus poderoso, o Deus que ama, o Deus que deu o seu Filho para resgatar o homem ímpio. Deus Criador. E Paulo chamou a atenção dos filósofos da cidade. Atenas era o berço da filosofia, terra de Sócrates, de Aristóteles e não sei quantos tóteles mais lá. Era berço da filosofia, cada um tinha uma filosofia, cada um tinha um ponto de vista, porque o Deus Netuno, Deus, não vou nem falar o nome deles porque não vale a pena.
E Paulo começa a pregar o evangelho da salvação. Não muito distante, não demorou muito para que aqueles filósofos de Atenas falassem. Vamos lá, vamos acompanhar aqui agora, queridos. Versículo 18. E alguns filósofos epicureus, olha que nome legal para você pôr no seu filho, estoicos, contendiam com ele, dizendo: o que quer dizer esse paroleiro? Queridos, primeiro, os epicureus e os estoicos que fala aqui, eram seitas religiosas, não podia ser outra coisa, né? Porque no meio de uma idolatria daquela, os estoicos e os epicureus, eles eram seitas fundada por filósofos que tinham seus pontos de vista. Os epicureus, vamos lá, foi fundada pelo filósofo Epicuro. Olha que nome legal, Epicuro, ou Epícoro, né? Que pregava que o homem devia buscar todos os prazeres da vida e evitar o sofrimento. Ai, que filosofia gostosa, é? Vamos nos deleitar com todos os prazeres da vida, as comidas, tudo que a vida pode te dar de bom, e vamos evitar o sofrimento. Era a filosofia deles. E o Estoicos, fundado pelo filósofo Zenão, olha que nome legal, Zenão. Não é Zelão, não, é Zenão. Eles diziam, queridos, que o prazer nunca deve ser o motivo dos nossos atos. Era o contrário dos epicureus. Eles diziam que não podia ser o motivo dos nossos atos, porém, eles pregavam a insensibilidade, que o homem tem que ser duro. Você sabe que você tem que passar por isso, então aceite aquilo que te colocaram. Você vai passar por esse sofrimento, então aceite, seja homem, seja resiliente, né? Pregavam a insensibilidade, a dureza. Em Atos 7, fala assim: homem de dura cerviz, aqueles homens que ouvem o evangelho, vêm para a igreja, ouve a palavra, sabe que está errado, mas ele não se dobra. A cerviz é isso aqui, queridos. É aquele homem que não se dobra, aquele homem que não se ajoelha. Esses eram os estoicos. Não se dobra. Você está errado, mas você vai bater a cabeça até morrer. Isso é o que eles pregavam. E eles falaram para o apóstolo Paulo: o que esse paroleiro está falando? Paroleiro era uma palavra muito pesada para a época, queridos. Era um palavrão. Em algumas bíblias aí foi traduzido para tagarela, que não ficava muito longe disso, porque tagarela é aquele que fala o que não sabe, fala qualquer coisa e fala demais e não sabe o que está falando. E o paroleiro, ele era simbolizado por um passarinho chamado paroleiro, que pegava sementes no esgoto. Então era uma palavra muito pesada para a época, sabe? O que está falando esse paroleiro? Está pregando sobre deuses estranhos. Vamos aqui. E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque anunciava Jesus e a ressurreição. Os gregos, queridos, os atenienses principalmente ali, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam que haveria uma vida eterna depois da morte. Isso aí para eles era blasfêmia. Isso aí para eles era impossível. Então eles diziam que quando a pessoa morria, o espírito se libertava da prisão do corpo. Então quando Paulo começou a pregar sobre a ressurreição de Jesus, o amor de Deus através da morte de Jesus, isso para eles foi uma afronta, né? Aqui no versículo 18, 19 agora.
E tomando levar o Areópago, dizendo: podemos nós saber que doutrina é essa que falas? Esses filósofos pegaram o apóstolo Paulo, que estava lá na praça, que estava lá na sinagoga, levaram para o Areópago. O que é o Areópago da época? Era o tribunal deles. Era um tribunal ao ar livre, onde 31 cadeiras esculpidas em pedras. E ali eles julgavam as coisas que estavam acontecendo na cidade. Ali falava-se sobre política, falava-se sobre deuses, falava-se sobre religiões e tudo mais. E levaram Paulo para esse lugar para que ele fosse interrogado pelos filósofos, pelas autoridades. As autoridades religiosas eram as mesmas autoridades políticas da época. E lá discutia-se tudo o que estava acontecendo na cidade. E Paulo era a bola da vez. Levaram Paulo para lá. Versículo Areópago. Bom, já falei do Areópago, que é o tribunal dos atenienses. Versículo 20, queridos. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, estrangeiros e residentes, nenhuma coisa ocupavam, senão dizer o que ouviam, alguma novidade, que era a novidade do momento era Paulo. Versículo 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses. Aí começa, queridos. Deus é maravilhoso, o Espírito Santo é maravilhoso, querido. Varões atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos. Paulo começa o seu discurso no meio daqueles filósofos, dizendo que eu tenho percebido que vocês são, em algumas versões, muito religiosos, ou muito supersticiosos, porque eles acreditavam que eles precisavam ter os seus deuses, porque se aquele Deus quisesse fazer alguma vingança contra eles, eles tinham que ser amigos daquele Deus. Eles tinham que levar lá alimentos, comida e assim por diante, né? As suas oferendas, as suas ofertas. E o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso, sobre os deuses que eles tinham. Vejo que vocês são supersticiosos, que vocês são religiosos. Mas quando eu cheguei aqui em Atenas, eu vi que existe um altar que não tem Deus nenhum, e está escrito lá, ao Deus desconhecido. Eles eram tão temerosos, tão supersticiosos, que eles deixaram um altar vazio, dizendo que vai que ainda exista um Deus que nós não conhecemos, e que esse Deus queira se vingar de nós, vamos deixar aqui um altar para ele. Aí o Espírito Santo fala para Paulo, é aquele ali, Paulo começa o seu discurso. E é em nome desse Deus que vocês honram sem conhecer, que eu falo hoje, eu anuncio para vocês. Glória a Deus, queridos. É em nome desse Deus que vocês honram sem conhecer. Queridos, vamos dar um parênteses aqui. Paulo chegou na cidade, vê aqueles deuses, aquelas estátuas, aquelas oferendas. O povo preso naquela idolatria, preso naquela superstição, com medo, servindo deuses com medo, deuses que não existiam, que na realidade eram demônios. Queridos, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor nos dias de hoje, queridos, não está muito diferente de Atenas, queridos. Esse é o maior perigo que nós estamos vivendo hoje. As igrejas estão cheias de pessoas servindo deuses que elas nem sequer conhecem. Mas como pode isso, Nilson, dentro da igreja? Tem pessoas vindo na igreja todos os cultos para ser abençoado, porque ela precisa
ela precisa melhorar de vida, porque ela precisa ter uma casa própria. Então eu estou orando para o Deus da casa própria. Eu estou orando para o Deus do carro zero. Eu estou orando para o Deus do novo emprego, da promoção no emprego. Queridos, não estou falando que seja errado, que o Espírito de Deus coloque isso no seu coração. Mas muitas das vezes, os nossos problemas, as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas vontades, se tornam maior do que o nosso Deus. Vocês estão entendendo? Por isso que o pastor cantou, Deus pode fazer muito mais do que isso, queridos. Deus pode fazer muito mais. É esse Deus que nós temos que conhecer e vir para a igreja e adorar esse Deus. É esse Deus, o Deus infinito, o Deus poderoso. Deus pode fazer muito mais. E as igrejas estão cheias de pessoas servindo deuses. O Deus do louvor, o Deus da bateria, o Deus do contrabaixo, o Deus da guitarra, o Deus que canta. Que voz maravilhosa, aquela irmã, parece uma deusa cantando. É isso que tem acontecido nas igrejas, queridos. O povo tem esquecido de Deus. Deus está sendo desconhecido dentro da igreja. Muitas igrejas estão servindo deuses. E o Deus verdadeiro está sendo esquecido. Está sendo desconhecido. Pessoas, cristãos, que conhecem a Cristo, que foram batizados, que aceitaram Jesus, se acomodaram, levados pela onda do momento. As pessoas lá em Atenas, elas eram levadas, que Deus você serve? Ah, eu sirvo Deus tal. Ah, não, eu sirvo Deus tal. Ah, vamos lá fazer uma adoração com meu Deus? Vamos, tá. É assim, queridos. E o que tem acontecido nas igrejas hoje? Não é isso. A SEB não resolveu os meus problemas. Ah, eu orei pela casa própria, mas está cada dia mais difícil. Eu vou numa outra igreja, porque lá tem um pastor que faz uma campanha assim, assim, assado. E é o que tem acontecido, queridos. E o Deus verdadeiro? E a salvação? E a vida eterna? E a adoração? E o sacrifício de Cristo na cruz? Voltemos aqui para a nossa palavra, queridos. Versículo 23. Porque passando eu vendo os santuários, achei também um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Pois que vós honrais e não conhecendo é o que eu anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não tem templos feitos por mãos de homens, nem tampouco servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem nos dá a vida e a respiração e todas as coisas. Paulo começa a falar da grandeza de Deus aqui, queridos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Precisa acrescentar mais alguma coisa? O Deus que fez o mundo. Paulo começa falando da grandeza do nosso Deus. Deus pode fazer muito mais do que você imagina na sua vida. Paulo começa a falar da grandeza do seu Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor, o senhorio de Deus. O Senhor tem que ser o nosso Senhor, o nosso senhorio. Não pode ser a casa própria, não pode ser o carro, não pode ser o emprego, não pode ser o casamento, não pode ser o marido, a namorada. Eu quero casar, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus é o nosso senhorio, queridos. Quando nós entendemos isso, esse princípio, as outras coisas vão acontecendo naturalmente, queridos. Vai acontecendo naturalmente. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Aqui Paulo já dá uma estilingada nos atenienses. O Deus verdadeiro, esse Deus que vocês estão honrando sem conhecer, Ele não habita em estátuas, Ele não habita em altares. Paulo falando para os atenienses. Como que se necessitando de alguma coisa,
Você acha que Deus precisa de alguma coisa de você, querido? Você tem alguma coisa que você possa oferecer para Deus? Fale a verdade. Fala consigo mesmo. Será que o Nilson, será que eu tenho alguma coisa de bom para oferecer para Deus? Não tenho, queridos. Somos fracos, pobres, miseráveis, pecadores e nus, diz a palavra. Como que se necessitando de alguma coisa? Pois Ele mesmo é quem dá toda a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo fala agora de um Deus provedor. O Deus provedor é aquele Deus que provê todas as coisas nas nossas vidas, querido. Deus conhece as nossas necessidades, não que você não deve pedir. A palavra de Deus diz: pedi maus, porque não sabei pedir. Porque quando a gente pede acima de tudo, nós não sabemos pedir, queridos. Mas como nós pedimos com a humildade, sabendo que Deus é muito maior do que isso. Amém? Deus é muito maior. Deus é muito maior do que o terreno para construir a igreja do Brasilândia. Deus é muito maior, queridos. Deus é muito maior do que as nossas necessidades. O Deus provedor é o Deus que Paulo está pregando para os atenienses. É Ele que provê. Não adianta você ir lá fazer oferendas para aquele Deus. O nosso Deus poderoso, Ele não precisa de oferendas. Ele não precisa de esmolas. O que aconteceu com Caim? Abel pegou o melhor que ele tinha, com amor. Abel levanta uma oferta para Deus do melhor que ele tinha, queridos. Caim corre lá, eram irmãos, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Só que Caim vai lá na sua plantação, pega as coisas mais qualquer jeito lá, estragada, deixa as boas para a gente comer depois, e pega de qualquer jeito, coloca numa cesta de qualquer jeito e leva. E a história vocês já conhecem, não vou entrar no mérito da questão. Oferecer o melhor para Deus. O nosso melhor, a nossa vida, a nossa adoração. A nossa adoração, queridos. Versículo 26. De uma só vez fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos dantes ordenados e os limites da sua habitação. Queridos, o homem está saindo do planeta querendo povoar Marte. Os limites da sua habitação. Vocês acham que o homem vai povoar um outro planeta? Sendo que o nosso planeta é perfeito, tem tudo aqui. Tudo do melhor, do bom. O Deus provedor já proveu tudo que nós precisamos, querido. Você sabia que a água do planeta é a mesma água de milhares de anos atrás? Você sabia que tudo que tem no planeta é os mesmos de milhares de anos atrás, queridos? As coisas, a natureza de Deus, ela é tão perfeita que ela vai se renovando. Nós somos pó. Nós somos terra. Nilson, como que pode você ter um corpo de carne e osso, e sangue e água? Como você pode dizer que você é pó e terra? Os mesmos componentes que tem no nosso corpo tem na terra, queridos. O mesmo componente que tem na natureza, nas plantas, nos animais, tem na terra. Essa é a origem, a criação de Deus. Agora o homem quer ir para outro planeta, porque esse aqui não está bom? Pensa bem. Para que buscassem ao Senhor de porventura, tateando e pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Nós não precisamos de uma estátua para tatear. Se você fechar os seus olhos, estender as suas mãos, você vai sentir a presença de Deus, queridos. Ele está tão perto de nós, queridos. Se você entrar no seu banheiro, queridos, no horário de trabalho, aquele dia que você está sendo afrontado, aquele dia que você está sendo massacrado, discriminado, aquele crentinho, aquela crentinha, se você entrar no seu banheiro, lá no banheiro da firma, se você dobrar os joelhos, estender as suas mãos,
você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir a presença do Espírito Santo com você. Você não está sozinho. Jesus prometeu, eu vou para o Pai, mas o Consolador, eu vou enviar o Consolador para estar com vocês todos os dias, todos os momentos. É esse Deus, querido. Você não precisa pegar, você não precisa ir lá colocar a mão nele para sentir ele. Ele está aqui pertinho de nós. Ele está aí pertinho de você, querido. Versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos. Existimos como também alguns de vossos poetas, os próprios poetas deles lá, falavam sobre Deus Criador tal, pois somos também a sua geração. Nessa hora eu lembrei do pastor Alexandre. O pastor Alexandre sempre fala que se Deus desligar um fiozinho na sua cabeça, menor, mais fininho do que um fio de cabelo, você cai, ou morre, ou vai vegetar em cima de uma cama. Não é isso, pastor? E é a verdade, querido. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós fazemos as coisas, nele nós trabalhamos. Lá em Tiago capítulo 4 diz assim: não se preocupem, não falem assim, amanhã nós vamos em tal lugar, amanhã nós vamos trabalhar lá em tal lavoura, em tal cidade, amanhã nós vamos fazer isso. Fale, se Deus quiser, se o Pai permitir, amanhã eu vou estar em tal lugar. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Amanhã eu vou trabalhar. Se Deus, Criador de todas as coisas, assim permitir. Amém, queridos? Versículo 28. Já li 28. Versículo 29. Pois nós, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, a prata ou pedra esculpida por artifícios de imaginação de homens. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para os atenienses? Se nós somos filhos de Deus, não podemos permitir que o meu Deus seja representado por isso aqui. O meu Deus é muito maior do que isso aqui. Amém, queridos? Seja de ouro, seja de pedra, seja de prata, o meu Deus é muito maior do que isso aqui. Amém, queridos? Tem pessoas que olham para o seu carro zero e ele olha para aquele carro zero como se fosse um Deus. Eu consegui, né, queridos? Não encoste no meu carro. Se uma criança encostar, ele já vai lá brigar com a criança. Não estou falando que você tem que ser relaxado, mas eu estou falando de adoração. A minha casa, o meu carro, não devemos cuidar, queridos, porque o nosso Deus é muito maior do que isso. Mas Deus não tendo, versículo 30, queridos. Mas Deus não tendo em conta nos tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Nem tudo está perdido, Paulo está falando para os atenienses. Nem tudo está perdido. O Deus poderoso, o Deus de todas as coisas, Criador de todas as coisas, Ele está dizendo hoje para vocês, para todos os homens de todas as cidades, de todo o planeta, que se arrependam. O que é arrependimento, queridos? Arrependimento. Um exemplo bem legal aqui, ó. Nossa, olha a hora. Arrependimento. Arrependimento, queridos. 3 fases do arrependimento. Primeiro, a metanoia que os gregos falam, a mudança de mente. Primeiro passo, mudar de mente. Segundo passo, tristeza no coração. Terceiro passo, atitude de mudar de direção. Aí nós temos o exemplo de Judas Iscariotes. Ele se arrependeu, ele teve a mudança de mente. Ele disse para si mesmo: traí um sangue inocente. Judas Iscariotes, traí um sangue inocente. Jesus. Segundo passo, ele foi lá, devolveu o dinheiro.
jogou o dinheiro lá porque os fariseus não queriam receber o dinheiro, ele jogou lá os sacerdotes, lá jogou as moedas. Mas ele não completou o ciclo, o terceiro passo, que foi voltar-se para Jesus. Nilson, Judas poderia ter sido salvo? Sim, poderia ter sido salvo, se ele tivesse completado o ciclo. Apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes. Ficou muito triste. Se arrependeu, ficou triste. Porque eu neguei o mestre. A tristeza envolveu o seu coração. Só que ele completou, ele voltou-se para Jesus. Tem uma cena muito tremenda do filme de Jesus. Quando Pedro nega a terceira vez, Jesus está a uma certa distância. Tudo bem, é um filme, mas eu imagino que isso tenha acontecido. Jesus olha para os olhos de Pedro, com aquele olhar que só ele tinha. E Pedro abaixa a cabeça entristecido. Pedro completou e Pedro foi restaurado, queridos. Isso é arrependimento, queridos. Isso é arrependimento. Portanto, agora, versículo 31, queridos. Vamos correr um pouquinho aqui. Versículo 31. Porquanto tem determinado o dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. O que Paulo está falando aqui, os atenienses? Que a mensagem de Deus, para que eles se arrependessem, porque eles eram ignorantes, mas que através da morte de Jesus, para mostrar que Deus trouxe a salvação através de Jesus, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Nós falamos glória a Deus. Glória a Deus pela morte de Cristo na cruz, queridos. Porque senão nós seríamos perdidos, seríamos condenados. Só que não foi isso que aconteceu naquele momento. Versículo 32. E como ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Queridos, duas reações daquele povo. Uns escarneciam. Imagine um morto ressuscitar, isso aí é loucura da sua cabeça. Eles não conheciam ainda a história de Jesus, o evangelho de Jesus, os feitos de Jesus, porque eles eram filósofos, eles eram pessoas ligadas às filosofias do mundo. Quando Paulo fala que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus, o Filho de Deus, para que nós fôssemos salvos, uns escarneciam. Você está louco, esse homem está louco. Esse homem perdeu a noção. E o que é pior, querido? Outros diziam assim, vou até ler de novo. Acerca disso, te ouviremos outra vez. Nós ouvimos constantemente isso aí, queridos, dentro da igreja. O pastor prega uma mensagem, o pastor prega falando de arrependimento, falando de Jesus, falando da salvação, falando de que um dia há um julgamento, a espada de Deus a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que corta dos 2 lados, ou ela condena ou ela salva. O pastor prega, o pastor traz a mensagem, e muitas pessoas falam assim, legal, eu vou pensar, eu vou pensar. O pastor faz aquele apelo, se a palavra de Deus tocou em você, se a palavra de Deus tocou no seu coração, se você quer mudar de vida, se você quer pedir perdão dos seus pecados, se você quer se arrepender, levante-se e venha aqui e eu vou orar por você e você vai receber Jesus. Eu vou pensar, pastor, eu vou pensar mais um pouco. É isso que eles fizeram aqui, queridos. Mas glória a Deus. Não estou falando da nossa igreja não, viu? Só da nossa igreja. Eu estou falando de todas as igrejas, viu, queridos?
estou falando só daqui da SEB, não. Estou falando de todas as igrejas, todas. Quando há o apelo para o arrependimento, o apelo para a salvação, para mudar de vida, as 3 etapas, né? As 3 etapas, mudança de mente, arrependimento, tristeza e a mudança de direção. Se eu ia para cá, agora eu não vou mais, eu vou para cá agora. O arrependimento, completar o ciclo. Não é só na nossa igreja, em todas as igrejas. As pessoas, legal a mensagem, gostei da mensagem. Gostei do pastor, olha o pastor lá, tem uma oratória muito boa. Mas eu vou continuar do jeito que eu estou mesmo. Foi o que eles falaram para Paulo. Depois, a gente vai te ouvir outro dia. Agora, glória a Deus, queridos. Glória a Deus, que a palavra de Deus que diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, hoje eu estou pregando aqui para vocês, mas tem pessoas que estão assistindo em casa, tem pessoas que vão assistir depois. A palavra de Deus, ela não volta vazia, queridos. As pessoas, quando Deus fala, quando a palavra de Deus é pregada em cima do altar, ela muda pessoas, como o pastor Alexandre mesmo acabou de falar aqui no início do culto. Às vezes Deus muda a mensagem para atingir um coração. A igreja tem 300 pessoas. O pastor preparou a mensagem para 300 pessoas. Mas Deus mudou porque Deus queria atingir uma pessoa. Amém, queridos? É esses mistérios do Evangelho que nos move. Esse mistério do Evangelho que nos faz, eu falei da pastora Rosana já hoje, as histórias que ela conta, os testemunhos, alguns engraçados, né? Mas é a palavra de Deus, queridos. É Deus agindo, é Deus mudando vidas, é Deus mudando corações, é Deus mudando criminosos, convertendo estupradores, convertendo pedófilos. A mudança, a metanoia, a tristeza, a mudança de atitude. A palavra de Deus não volta vazia, queridos. Não volta vazia. Versículo 34 aí para encerrar. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher de nome Damares, e outros com eles. A palavra de Deus não volta vazia. A pregação de Paulo atingiu seu objetivo, seja para salvar 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000. A palavra de Deus, jamais ela volta vazia, querido. Jamais ela volta vazia. Amém, queridos? Vamos orar. Fecha seus olhos, queridos. Oh Deus de amor, Deus de poder, Deus de paz, eu te louvo, Senhor. Pai querido, eu te louvo por esta manhã, Senhor, eu te louvo por esta palavra. Ó Deus, que a sua igreja seja transformada, Pai. Senhor, eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, eu peço perdão pelos pecados da igreja. Ó Deus, eu oro pela igreja, Senhor, que haja salvação, que haja transformação. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que haja mudança de mente, que haja mudança, Senhor, de atitudes, que haja arrependimento, que vidas sejam transformadas, Senhor. A tua palavra não volta vazia, Senhor, jamais. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, transforma vidas, transforma famílias, ó Deus. Aqueles que estão em casa assistindo, aqueles que vão assistir depois, transforma corações. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai. Que haja um renovo nessa igreja, Pai. Que haja um renovo nessa igreja. Que haja transformação de vidas, transformação de mentes, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu não
eu não posso passar o microfone para o pastor Alexandre sem antes eu fazer essa pergunta. Se você nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus, nossa igreja é pequena, é bem compacta, mas se existe alguém aqui que nunca teve a oportunidade de receber Jesus como seu Salvador, receber Jesus para que no dia do juízo você tenha um justo juiz que vai te justificar, você tem um advogado que vai te defender, em nome de Jesus. Se você quiser, se alguém não recebeu Jesus ainda e quiser receber esse Jesus que eu preguei aqui, que o apóstolo Paulo pregou lá em Atenas, levante a sua mão para nós orarmos por você, queridos. Alguém quer receber Jesus? Alguém já recebeu? Alguém não teve a oportunidade ainda de receber esse Jesus? Se você não teve, levante sua mão, nós vamos orar por você, queridos. Eu não posso passar o microfone para o pastor Alexandre antes de fazer essa pergunta. Talvez você não tenha outra oportunidade. Nós não sabemos se aqueles homens de Atenas tiveram outra oportunidade. Nós não sabemos. Mas você que está em casa, você que está assistindo, você que está aqui, se você não recebeu Jesus no seu coração e quer receber, levante sua mão, queridos, em nome do Senhor Jesus. Toda glória e honra, todo louvor, toda exaltação seja dada ao Senhor. Amém, queridos? Amém? Eu vou passar o microfone para o pastor Alexandre. Glória a Deus, vamos orar? Você que está em casa, você que ouviu essa palavra, vamos orar agora. Se coloque de pé. Senhor Jesus, nesta manhã, você que está recebendo Jesus aí no teu coração, ore comigo assim. Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero abrir o meu coração e quero pedir perdão de todos os meus pecados. E nessa manhã eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreva o meu nome, Senhor, no livro da vida, que a partir de hoje eu não tenha medo mais da morte, eu não tenha medo mais das situações que possam acontecer, mas eu sei que nesse momento o meu nome está sendo escrito no livro da vida. E eu sei, Senhor Jesus, que estou sendo salvo nesse momento. E que o Senhor possa, Deus, resgatar a minha vida, resgatar o meu coração, a minha casa, através de mim. Porque o Senhor, a partir de hoje, vai morar dentro do meu coração. E eu te recebo como meu Senhor, como meu único Salvador. E a partir desse dia, a partir desse domingo, quero mudar a minha trajetória. Não quero seguir aquela trajetória em que Judas seguiu, mas eu quero seguir a trajetória que Cristo está me colocando para seguir. Estar nos cultos, mudar a minha vida, deixar algumas coisas que desagradam ao Senhor para te adorar e te bendizer. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar o culto nesta manhã? Glória a Deus. Que palavra, né? Vamos orar pelos pedidos. Amém. Que bom, né? Que palavra abençoada que nós recebemos essa manhã. Que você não se esqueça do Deus que nós servimos. Amém? Ao que estás assentado no trono e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levante
levante as tuas mãos e agradeça ao Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Então cante e adore ao Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Deus. Amém? Pastor Adriano, vem ungir. Nós temos ali documentos, peças e roupas. Eu te convido a você estar conosco na terça-feira. A gente tem um estudo bíblico aqui, de orientação, de discipulado, onde você pode tirar suas dúvidas, onde dá tempo da gente explicar algumas coisas que você talvez não entenda no culto. Venha, e até mesmo para você depois aprender e explicar às pessoas que estão lá na tua casa, na tua família, quando você for, né? Às vezes as pessoas vêm assim, explica para mim isso, né? E às vezes eles não vêm para entender, eles vêm para expor a gente, a nossa fé. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós temos fotos ali, nós temos pessoas que, Senhor, precisam de um milagre, de uma bênção, de uma palavra, de uma vitória, e que a mão do Senhor possa alcançar, Deus, esta casa, esta vida, esta família. Repreendemos todo o mal agora, cada foto. Deus, o pastor Adriano está colocando as mãos, ungindo agora, declarando a vitória, declarando a bênção, declarando portas abertas do trabalho, do emprego. E nós te agradecemos, Senhor, e oramos por cada vida, por cada família, no nome de Jesus. Amém e amém. A você que está em casa, quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a bênção do Senhor te acompanhe aí, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito de Deus esteja sobre a tua vida. Amém? Deus te abençoe, você que está em casa. Pastor...